Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Terra da Matemática. Hoje, pessoal, nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre expressões numéricas, como fazer os cálculos das nossas expressões numéricas. Pessoal, hoje a gente vai ver como nós vamos efetuar essas operações, incluindo termos que agregam as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Bom, pessoal, relembrando a aula passada, quando a gente for fazer uma operação de expressões numéricas, a gente tem que obedecer aqueles três critérios básicos de ordem de precedência. O primeiro deles, lembra, pessoal, que é o parênteses. Resolver tudo quanto tiver entre parênteses, joia, né, pessoal? O segundo critério que a gente vai fazer é resolver tudo que tiver entre colchetes, ó, certinho? E o terceiro critério, na ordem de precedência, a gente resolver tudo que estiver entre chaves. Certinho, pessoal? Só que agora a gente vai ter uma coisa bastante interessante nessa expressão numérica. A gente vai ter a presença de multiplicação, divisão, adição e subtração. Pessoal, quando a gente tiver isso, a gente vai lá dentro do parênteses aqui, a gente vai ver que aí existe uma operação de multiplicação e uma operação de subtração. Qual que eu vou resolver primeiro, pessoal? Sempre, pessoal, sempre, não se esqueçam disso, sempre que eu tiver uma operação que estiver aqui entre parênteses, ou entre colchetes, ou entre chaves, ou se não tiver nenhum desses termos, que eu tiver numa sequência linear, da esquerda para a direita, eu tiver a presença da multiplicação e da divisão, eu tenho que efetuar esses cálculos antes de efetuar a soma e a diferença. Tá certo, pessoal? Então, aqui, ó, na escala de sequência de ordem de precedência, eu vou fazer entre parênteses, depois colchetes, chaves, vou resolver tudo que tiver dentro deles, primeiro entre multiplicação e divisão, e depois o que tiver entre adição e subtração dentro desses parâmetros, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então como? Eu tenho aqui termos, então, entre parênteses? Tem a presença de parênteses nessa expressão numérica, então eu vou ter que resolver essa questão que está aqui dentro, aqui, ó, essa ordem de números dentro dos parênteses. Depois aqui eu tenho outra sequência de parênteses com mais dois termos. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou resolver essa expressão numérica. Repito o número 15 aqui, coloco o sinal de mais, escrevo o número 1, escrevo mais e agora eu vou resolver dentro de parênteses. Pessoal, como é que eu vou começar a resolver essa operação dentro de parênteses? Muito simples, pessoal, bastante simples. Eu vou começar pela multiplicação. Então eu vou fazer primeiro a multiplicação, depois eu vou fazer a subtração. Lembra da sequência aqui? Primeiro, multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então eu vou resolver primeiro aqui o 3 vezes 6. Quanto que é 3 vezes 6, pessoal? Só para a gente não perder muito tempo, a gente vai saber que 3 vezes 6 é igual a 18, certo? E agora a gente vai colocar menos o 2, fecha parênteses, menos 10 menos 2, dividido por 2, pessoal. 10 dividido por 2 é igual a 5, né, pessoal? Falando nisso, pessoal, quem tiver dúvida em relação a contas de adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente tem vídeo aqui no canal que explica exatamente tudo que você pode saber a respeito dessas operações, tá? Essas operações são básicas e são essenciais a gente saber e dominar todos os procedimentos para efetuar esses cálculos. Tá bom, pessoal? Joia? Olha aí no canalzinho aí que você vai ver essas aulas anteriores aí para tirar toda e qualquer dúvida sua. Bom, pessoal, agora aqui a gente vai dar sequência então na resolução dessa expressão numérica. Eu vou continuar repetindo 15, colocar o mais, coloco 1 mais, agora aqui eu vou resolver entre parênteses, né, pessoal? Tem a presença do parênteses aqui, ó, certo? Então eu vou resolver 18 menos 2, pessoal, quanto que é? É 16, né? Não, é isso. Agora aqui, menos com mais 5, sempre que eu tiver menos de fora e positivo do lado de dentro, esse 5 passa para fora negativo, então ele vai ficar menos 5. Fecha o colchetes. Certinho? Dúvida? Tranquilo, né, pessoal? Continuando aqui. Vou colocar o 15 mais, abro colchetes, 1 mais 16 menos o 5. Tirei o meu 16 do parênteses para colocar ele só dentro do colchetes e para resolver tudo dentro do colchetes. Tudo bem? Pessoal, agora vem aquele critério. Eu tenho três termos,
dentro de um colchetes. Por onde eu começo? Bom, se os três termos estão aqui entre adição e subtração, eles estão na mesma linha de ordem de precedência. Então, como é que eu vou decidir qual que eu faço aqui primeiro? Sempre obedecendo aquela regra da esquerda para a direita, certo? Então, aqui eu vou começar com 1 mais 16, depois eu faço menos o 5. Então, volto aqui, 15 mais 1 mais 16, pessoal, quanto que dá aqui? 1 mais 16, 17, menos 5, fecho colchetes. Repito, 15 mais, abro colchetes, 17 menos 5, pessoal, 12, certo? Não vou fazer a conta aqui, o cálculo, porque a gente já fez nas aulas anteriores como que a gente efetua essas operações, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou tirar o 12 do colchetes, colocar ele para fora e fazer a soma com o 15. Então, 15 mais 12, quanto que dá, pessoal? 27. Certo? Dúvida? Tranquilo, pessoal? Então, essa expressão numérica que a gente tem que observar quando envolve as operações de multiplicação e divisão, sempre elas vão ter, na ordem de precedência, elas não vão ter que vir antes da adição e subtração. Então, quando eu tiver esses cálculos aqui numa expressão numérica, eu tenho que resolver, se estiver dentro de parênteses, se estiver dentro do colchete, dentro das chaves, ou se não tiver nenhum deles, na ordem linear da esquerda para a direita, sempre eu vou resolver primeiro a multiplicação, depois a multiplicação e a divisão. Depois eu venho no segundo plano resolvendo adição e subtração. Tá bom? Lembra, se eu tiver multiplicação e divisão aqui ao mesmo tempo, se fosse 3 vezes 6 dividido por 2, qual que eu faria primeiro, pessoal? O 3 vezes 6, porque a multiplicação e a divisão estão no mesmo patamar de ordem de precedência. O que eu usaria aqui o critério? O critério da esquerda para a direita. Então seria 3 vezes 6 primeiros, depois dividido por 2. Tá bom? Vamos lá? Agora, pessoal, para a gente encerrar, a gente vai ver aqui como que nós vamos resolver uma expressão numérica com a presença da multiplicação e da divisão, só que com números decimais. Tranquilo também, não vai ter muito segredo não, pessoal, tá bom? Então eu vou começar pensando naquele primeiro critério. Tenho parênteses? Tem. Então a primeira coisa que eu tenho que resolver, o que tiver entre parênteses. Depois, o que tiver entre colchetes. Certo? E depois o que tiver entre chaves. Certinho, pessoal? Vamos lá? Então vamos lá. Vou começar a operação. Vou repetir o 6 aqui embaixo, colocar o mais, abrir o colchetes, escrever 1,5 vezes 4. Calma que nós vamos chegar lá. Primeiro vamos resolver o que está entre parênteses, tá bom? Mais 8 dividido por 0,2. Pessoal, relembrando nas aulas de operações básicas, 8 dividido por 0,2. Pessoal, lembra, eu não posso fazer uma conta com um número com casa decimal. Lembra o que eu tenho que fazer? Eu tenho que o quê? Eliminar a vírgula. E sempre que eu elimino a vírgula em qualquer dos termos, eu vou ter que adicionar zeros no termo oposto. E sempre na quantidade de número de casas após a vírgula direita. Então, no caso 0,2, eu tenho uma casa à direita após a vírgula. Então, como caso uma casa daqui, eu vou colocar um zero. Se fosse mais termos à direita da vírgula, seria mais zeros aqui. Certo? Então, agora eu vou efetuar 80 dividido por 2. Aqui eu não leio zero, tá bom? Posso dividir o primeiro termo? Posso. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Desço 0. 0 dividido por 2, quanto que dá? 0, né, pessoal? 0 vezes 2, 0. 0 menos 0, fechou, 0. Então, 8 dividido por 0,2 é igual a 40. Então, vamos colocar aqui 40 menos 16, fecho colchetes. Joia? Seguindo, repito, 6 mais 1,5 vezes 4 mais 40 menos 16. Ah, agora, pessoal, entre colchetes, o que eu resolvo primeiro? Lembra? Na ordem da precedência, a multiplicação e divisão vem antes da adição e subtração. Então aqui, ó, tá vendo? A multiplicação, eu tenho que fazer ela antes de efetuar a adição e a subtração. Vamos lá? Então, como é que vai ficar aqui? Vou repetir o 6 mais
1,5 vezes 4 é a primeira que eu tenho que fazer por causa da multiplicação aqui, tá? A adição e a subtração vem depois. Então, relembrando aqui, como que eu vou fazer? 1,5 vezes 4. Lembra o alinhamento à direita? Começar a fazer os cálculos. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Dê sua vírgula, uma casa só aqui, né? Uma casa aqui. 6,0. Certo? 6,0 é igual a 6. Né? Então aqui eu resolvi, deu 1,5 vezes 4 é igual a 6, mais 40, menos 16. Fecho colchetes. Repito 6, 6 mais, abro colchetes. Agora aqui eu vou usar aquele critério da esquerda para a direita, como são termos que fazem parte do mesmo patamar na ordem de precedência, que é a adição e a subtração, qualquer um deles que eu fizer não vai alterar. Só que eu vou usar o critério da esquerda para a direita. Então eu vou somar os 6 mais 40 primeiro, que dá 46, e vou subtrair posteriormente. Então repito 6 mais 46 menos 16, pessoal. Quanto que dá? 30, não é? Então 46 menos 16 igual a 30. Vou tirar o 30 do colchete, jogar ele para fora. Mais com mais dá mais, né? 6 mais 30 é igual a 36. Dúvida? Tranquilo, né, pessoal? Pessoal, então a gente viu hoje as expressões numéricas envolvendo as operações de multiplicação, divisão, adição, subtração com números inteiros e números decimais. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pausa o vídeo, volta, assiste novamente, que você vai tirar todas as suas dúvidas com as nossas explicações. Se tiver alguma sugestão de vídeo, algum problema que você está tendo com matemática, deixa aí nos seus comentários pra gente, tá? Vai ser um prazer fazer um vídeo especial para vocês, tá bom? Bom, espero que tenha aprendido. A gente se vê na sua próxima dúvida. Grande abraço. Tchau, tchau.